Irmãos, paz do Senhor, shalom, shalom a todos. Eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o Rosh Hashanah, né, que é o fim do ano civil judaico, no qual a gente faz uma comemoração simbólica, se preparando para a festa bíblica do Yom Kippur, tá? Então, estou aqui hoje, estou num hotel, estou trabalhando fora, estou longe de casa, mas o Senhor tem dado graça e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Amém? O Yom Kippur, irmãos, é uma data que foi definida pelo Eterno, pelo nosso Deus, para Israel, para que Israel pudesse fazer um dia de arrependimento, de jejum, de confissão de pecados, no qual, após esse jejum, o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício no Santo dos Santos e aspergia sobre a arca. E isso ocorria uma vez ao ano, tá? Eu quero ler para vocês um entendimento aqui rabínico a respeito do assunto e depois eu queria ressignificar essa data para nós que temos o Messias, o que ela representa, em prol de que a gente vai estar intercedendo, qual o real significado dessa comemoração, se a própria palavra diz que as festas elas são uma sombra no qual a realidade está no Messias, em Jesus. Eu sei que muitos cristãos interpretam errado, isso é sombra, né? Já ouvi isso de alguns. E o que eu digo é o seguinte: se é uma sombra de Jesus, é uma sombra boa. Se a sombra de Paulo curava as pessoas, imagina a sombra do Messias. Nós estamos na realidade que é Jesus, mas o que essa festa faz de apontamento para nós, que é tão importante, né? Se Deus a colocou como um indicador, como um apontamento, existe uma importância nisso. Amém? Inclusive, eu queria deixar para você um texto que está em Isaías 56, versículo de 4 a 7. Esse texto diz o seguinte: porque assim diz ao Senhor, aos eunucos e ao estrangeiro que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agradam e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo deles, sim, todos os que guardam os sábados, não o profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e lhe darei alegria na minha casa de oração. Os holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, eu já expliquei isso a vocês, mas só para recordar. Quando nós temos a palavra sábado aqui no original, ela também se refere aos moedins. O que são moedins? São as festas. Toda festa do Eterno, das 7 festas que nós temos, toda ela é chamada de sábado, mesmo que ela caia numa segunda, num domingo, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta ou mesmo no sábado, né? Obviamente, ela é chamada de sábado. E a palavra de Deus está garantindo a mim e a você que, se nós abraçamos essas festas, nós teremos um nome maior do que dos filhos e filhas. Qual que é o contexto aqui? Israel era a nação do Senhor. Ainda não havia Messias sobre a terra. Jesus não tinha vindo para reconciliar os gentios. Naquela época, Deus estava dizendo: olha, você é estrangeiro, que oferece holocaustos a mim, que segue minhas festas, que guarda os meus sábados, eu vou te dar um nome maior. Pensa o peso disso. E isso também era um apontamento profético, porque Jesus vem, e ele vem para nos unir à oliveira boa. Ele nos enxerga, ele nos adota como filhos. Nós não éramos filhos, nós fomos adotados pela graça de Deus. E isso é muito forte. Amém? Sobre o Yom Kippur, eu gostaria de ler para você.
Significado do Yom Kippur: após o pecado do bezerro de ouro, Moisés, orou, e no dia 10 do mês hebraico de Tishrei, Deus concedeu pleno perdão ao povo judeu. Começa aí a história de Yom Kippur, a intercessão de Moisés por um povo que tinha cometido um pecado terrível de idolatria. Yom Kippur é o dia da expiação, sobre o qual declara a Torá: no 10º dia do 7º mês afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Deus, serás purificado de todos os teus pecados. Esclarecendo a natureza do Yom Kippur, o Rabban escreve: é o dia do arrependimento para todo indivíduo e para a comunidade. É o tempo do perdão para Israel. Por isso, todos são obrigados a se arrepender e confessar erros em Yom Kippur. A expiação obtida através de Yom Kippur é muito mais elevada que aquela conseguida através do arrependimento, pois neste dia os judeus e Deus são apenas um. Os judeus se unem com um Deus para revelar um vínculo intocável pelo pecado, sem obstáculos. Techuvá, o retorno ao bom caminho, não está restrito apenas a Yom Kippur. Há muitas outras épocas que são propícias para isso ocorra. Na verdade, um homem pode e deve ficar em estado de reflexão, alerta e arrependimento todos os dias do ano. Vem cá. Esse dia de Yom Kippur, ele começa com essa história, tá? Do bezerro de ouro, de um homem intercedendo pela nação. É muito mal interpretada, irmãos, essa festa, porque muitos vão dizer: mas nós temos Jesus e o sangue dele é suficiente para nos perdoar. E amém, é mesmo, eu creio. Aquele sangue de touros e bodes, como diz o autor de Hebreus, ele não era suficiente para perdoar pecado e mudar o caráter do indivíduo. Ele era um simbolismo para o sangue verdadeiro que seria derramado, que é o de Jesus. A aspersão daquele sangue sobre a arca, um simbolismo sobre o sangue verdadeiro que seria derramado sobre mim e sobre você. Nós somos a arca onde repousa a glória de Deus. Eu falarei disso mais detalhadamente na oportunidade da festa, tá? Você e eu temos que andar em santidade, porque nós somos essa arca e a glória de Deus só repousa sobre ela se tiver sangue do Cordeiro verdadeiro, do Yeshua, o Filho de Deus. Amém? Mas existe um simbolismo nessa festa que, além de apontar para o sacrifício de Yeshua, aponta para algo tremendo, que é um homem intercedendo pelo seu povo. No dia de Yom Kippur, nós que temos Messias, que temos Cordeiro verdadeiro, único, de sacrifício único e irretocável, nós não intercedemos por perdão por nós, porque isso já é feito continuamente pela expiação eterna de Jesus, conforme a Bíblia nos relata. Leia o livro de Hebreus, é tremendo. Esse relato de Hebreus diz que essa expiação resolveu de uma vez por todas essa lacuna que havia sido iniciada em Adão, chamada pecado na vida do homem. O convite do Senhor é para que a gente ande em santidade e novidade de vida dia após dia, em constante arrependimento e se afastando do pecado. Filhinhos, vigiai para que não pequeis. Se acaso pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, mas que vai voltar como juiz. Olhe para a nossa nação, irmão. Olhe para o que está acontecendo abaixo dos nossos olhos. Hoje nós vivemos numa nação, talvez você não tenha o discernimento real disso, as tarefas do dia a dia, a rotina, acabam levando a gente
Mas nós vivemos num país que a gente tem sensação de insegurança, de ser roubado, de ser assaltado. A gente vive hoje numa nação com uma cultura de bandidolatria, tá? O bandido ele vai preso e quando muito hediondo o crime ele fica uns 7 anos lá. A gente está vivendo num mundo, irmãos, de uma total inversão de valores. Os pregadores já não podem mais falar a pleno pulmão, tem que medir as palavras para não serem processados, presos, asfixiados financeiramente, pagando multa. Tudo está sendo modulado para o governo do anticristo. Tudo está sendo preparado. Mas o Senhor da glória, a qual os olhos nada lhe escapa, está vendo tudo. E quando a terra mais gemer, o nosso rei, Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, ele vai descer. E ele vai reinar. Quem vai reinar com ele? Quem se portar como rei e sacerdote. O dia de Yom Kippur é um convite, querido, para você e eu orarmos por nossa nação e apresentarmos ao Senhor o nosso profundo arrependimento como parte dessa nação. A nossa nação hoje, como eu te disse, é quase um narco-estado, dominada em todos os estados brasileiros por facções criminosas que conversam com políticos. Você acha que a polícia não sabe onde estão os grandes criminosos da nação? Por onde você acha que sai todo o tráfico internacional que entra, sai armas e drogas dessa nação? É pelos portos, querido. Você acha que não sabem? Ou que simplesmente boa parte do Estado já faz parte dessa organização tão cruel, mas muito rentável? Mamon é o primeiro ídolo da nação. Por dinheiro, as pessoas fazem coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Você tem motivos para orar por essa nação. Hoje, nossa nação tem na presidência o homem que mais a roubou, que estava preso. Esse homem é tirado da cadeia. Num jogo muito sujo, que eu não quero entrar nos detalhes e paixões políticas aqui, ele é colocado de novo no cargo. E a polícia que um dia o investigou e o prendeu, hoje trabalha para ele em represália a inimigos, adversários, inimigos políticos. Várias leis estão no Congresso. E o mais grave, outras nem no Congresso passam, estão sendo aprovadas no STF. O STF que tem o poder de julgar se uma lei é constitucional ou não. Ele muda essa característica e hoje ele faz leis, ele legisla. Em favor de quê? Aborto. Aborto não, um nome muito bonito. Assassinato de crianças inocentes no ventre. Drogas. Você acha que droga sendo proibido, você já passou numa Cracolândia da vida, meu irmão? Não precisa ir em São Paulo para ir na Cracolândia famosa, não. Ou nem numa favela no Rio. Dá uma rodada aí por Contagem mesmo. Pega ali no final da Firmo de Matos, da rotatória do laboratório Hermes Pardini, até a saída na João César. Passa ali 8 horas da noite. Você acha que liberando droga vai melhorar? O pessoal vai parar de usar? Isso é uma mentira, é um sofisma do inimigo. A nossa nação tem regularizado práticas, e aqui eu tenho que ser muito cuidadoso com as palavras, tá? Práticas sexuais ilícitas, não naturais, como descrito no livro de Romanos,
como práticas normativas elogiáveis. Querido, as vagas de emprego das grandes empresas e esses grandes monopólios dão muita força a isso, tá? Elas já são preferenciais para pessoas adeptas a esse tipo de prática. Sim, a gente fala muito em marca da besta, não vai poder comprar nem vender se não tiver. Já temos restrições, tá? Se você for cristão, hétero, já começa a complicar. Mas como diz a palavra, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, todavia eu me alegrarei. A nossa esperança está no Senhor. E é através dessa esperança que fica o convite, amado, para você e eu intercedermos por nossa nação. Yom Kippur não é um dia para ser perdoado dos próprios pecados, porque Jesus já fez isso por nós. Nós já vivemos em novidade de vida e andamos em santidade. Opa, se você não está nessa pegada, vai se arrepender agora, não espera o Yom Kippur não, e comece a andar em novidade de vida. É para isso que ele nos chamou. E para Yom Kippur nós temos que interceder pela nação. Amém? É pela nação. Nós celebramos carnaval nessa terra, querido. Quando eu falo nós, eu falo nação. Eu sei que você e eu não. Tem sangue de criança pingando na nossa terra, de abortos e abortos e abortos. Assassinato. Sabe o nome disso? Um demônio chamado Moloque. Sacrifício a Moloque. Tem Mamon, tem Moloque. Tem muita violência na nossa terra. Drogas, assassinatos. Nossas crianças e jovens estão sendo cooptados. E nós temos motivo sim para nos arrepender como igreja. Sabe por quê? Nós deixamos chegar nessa situação. Nós deixamos chegar nessa situação. Quantos e quantos cristãos comeram lixo da TV, vendo programação imoral? Era aquela novelinha inocente. Você começa a colocar uma pitada de moralidade aqui, um pouquinho de imoralidade ali, e aí, dia após dia, uma ideia absurda, repetida, começa a parecer razoável para boa parte dos cristãos. Eu tenho conversado com muita gente, quando eu falo de alguns pecados, parece que ou eu, ou a Bíblia, o meu ponto de vista sobre isso está errado. Eu já ouvi da boca de cristãos, mas isso, né, infelizmente não é mais possível, não é mais possível que os nossos jovens se guardem puros. Por que não é possível, querido? Por que não? A gente sucumbiu mesmo ao pecado? Não. Mas temos muitos motivos para nos arrepender. A nação chegou ao ponto que chegou porque a igreja dormiu na luz, enquanto o resto da nação dormia nas trevas. Parece ser muito confortável estar na luz, mas se essa luz não constrange as trevas, é como aquela lâmpada que foi colocada debaixo da cama. Não tem função, não ilumina. E se o sal se tornar insípido, que vantagem ele tem? Esse Yom Kippur é especial, querido. Tá? Todos são, mas esse é especial. É a oportunidade de arrependimento para que Deus comece a trazer ordem sobre a nossa nação. A nossa bandeira tem escrito ordem e progresso. Está desordenado e não está progredindo. Talvez você não tenha uma ideia tão rápida. Eu que trabalho
forma autônoma, tenho minha empresa, mais um sócio, a gente viu cair muito o serviço, isso é muito. O primeiro termômetro da economia chama-se setor de serviço. Os índices que foram propagados no final do mês passado são assustadores. Queda no número de geração de empregos na casa de 39%. Queda na economia, queda na arrecadação. Isso é só um reflexo da iniquidade institucionalizada no governo do nosso país. Talvez você pense, poxa, mas eu sou tão pequeno para brigar contra isso. É um sistema que parece um rolo compressor. E você está certo. Mas eu e você somos gigantes quando a gente se coloca a favor da nossa nação. Usemos o exemplo de Neemias e de Esdras, que reconstruíram Israel do zero. Homens que, quando não havia como reconstruir um trecho de um muro, eles se colocavam como cercas vivas pela nação. Que eu e você sejamos essa pedra de contenção, essa cerca viva, e que a gente se coloque em Yom Kippur por um profundo arrependimento por nossa nação. Que a gente se coloque perante o Eterno e fale: Pai, esse pecado também é meu, porque eu fui omisso. Eu não abri mão dos meus sonhos, eu vivi a minha vida. E debaixo do meu nariz, a nação apodreceu. Mas o Senhor é fiel para restaurar. Espero que os irmãos tenham um bom entendimento dessa palavra e se preparem. Dia 14 para 15 é comemorado o Rosh Hashanah, a gente vai estar marcando certinho. Ele é o fim do ano civil em Israel. Não é uma festa do Eterno, mas tem um simbolismo muito bonito, no qual a gente vai desejar que esse novo ciclo, um Shana Tová, um bom recomeço, um novo ciclo, e que ele seja doce. Ao 10º dia, são 10 dias de comemoração de Rosh Hashanah, ou seja, é o início do ano civil, dura 10 dias as comemorações. Ao 10º dia é o dia do arrependimento, é a oportunidade para a gente iniciar esse novo ciclo, podemos até dizer esse novo ano, embora não seja o início nosso de ano, mas esse novo ano em profundo arrependimento. Não existe outro caminho. Deus abençoe, fiquem com Deus, um abraço caloroso.